Olá, agora eu vou apresentar para vocês o meu projeto submetido ao 7º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico. Eu sou o professor Renan Faria Soares, sou graduado em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura, tenho especialização em Sustentabilidade Empresarial e Governança Corporativa e sou mestre em Educação para a Ciência. E desde 2012 sou docente na ETEC Paulistano, uma das unidades do Centro Paula Souza. Agora farei uma breve apresentação do meu artigo, que tem como título Proposta de uma sequência didática fundamentada na aprendizagem baseada em projetos para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Os conhecimentos básicos, como ler, escrever, ainda que imprescindíveis, não são o suficiente para a formação do cidadão do século XXI. Portanto, há uma tendência mundial para que o ensino seja focado no desenvolvimento de competências. Inclusive, a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, afirma que o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos estados e municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. Deste modo, é importante que haja uma educação integral, não bastando ensinar o aluno a ler e escrever, mas permitindo que ele desenvolva competências e habilidades importantes, como pensamento e ação críticos, criatividade, colaboração, compreensão intercultural e comunicação. Assim, as instituições de ensino devem considerar com urgência a utilização de metodologias de ensino por projetos. Ainda segundo a BNCC, o ensino deve ser ativo, focado no aluno e motivador. Diante deste panorama, um processo de aprendizagem que se destaca é a metodologia ativa conhecida como aprendizagem baseada em projetos, ABP, ou Project Based Learning, PBL, do inglês. Bender afirma que esta é considerada por muitos líderes educacionais como uma das melhores e mais eficazes formas de envolver os alunos com conteúdo de aprendizagem. Segundo Bai, a ABP é um método sistemático de ensino que envolve alunos na aquisição de conhecimentos e habilidades por meio de um extenso processo de investigação estruturado em torno de questões complexas e autênticas e de produtos e tarefas cuidadosamente planejados. A ABP permite o desenvolvimento de diversas habilidades que são necessárias para o mercado de trabalho, por exemplo. Ela é considerada uma ferramenta com grande potencial para o ensino e para a aprendizagem. Contudo, é desafiadora para o docente e exige visão, estrutura e uma sólida compreensão do processo de aprendizagem. Por isso, o presente projeto objetivou elaborar uma sequência didática fundamentada na ABP para o ensino de biologia e o desenvolvimento de competências socioemocionais em alunos do 2º ano do ensino técnico integrado ao médio de uma escola técnica da cidade de São Paulo. Então, esse experimento didático foi realizado com os estudantes do 2º ano do ETIM de Meio Ambiente, no componente curricular Ações Microbiológicas na Água, Ar e Solo de uma ETEC da zona noroeste da cidade de São Paulo. A SD foi embasada principalmente nesses 3 referenciais teóricos: Aprendizagem baseada em projetos, Educação diferenciada para o século XXI, de William Bender, de 2014, Aprendizagem baseada em projetos, Guia para professores do ensino fundamental e médio, do Buch Institute for Education, de 2008, e o Gold Standard PBL, também do Buch Institute for Education. Então, para propor essa metodologia aos alunos, o docente deve se atentar aos seguintes elementos que são essenciais para um projeto: o problema ou questão desafiadora, também chamada de questão motriz, a investigação ou pesquisa contínua, a autenticidade do projeto, a participação dos alunos nas decisões, a reflexão, ter o processo de revisão e crítica e objetivar um produto público, uma apresentação pública. Para o planejamento da sequência didática e determinação das estratégias de ensino, foi elaborado um questionário cujo objetivo foi verificar as concepções espontâneas dos estudantes a respeito do conteúdo Bactérias e Saúde Humana, identificando os principais aspectos conceituais a serem trabalhados. Com o intuito de verificar a fidedignidade, validade e operatividade, foi realizado um pré-teste. Feitos os ajustes e correções necessárias, o questionário foi mais uma vez testado e, posteriormente, foi aplicado com os alunos sujeitos da pesquisa. Após a análise das informações, foi elaborada uma sequência didática fundamentada na ABP, visando suprir as lacunas apresentadas pelos discentes em relação ao conteúdo Bactérias e Saúde Humana e para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Deste modo, o conteúdo a ser abordado foi dividido em 4 temas centrais e, como previsto na ABP, para cada um desses foi elaborada uma questão motriz, também conhecida como questão orientadora ou questão norteadora. Nessa fase também foram elaboradas as fichas de avaliação para acompanhar o desenvolvimento dos discentes durante a aplicação da SD. Na etapa 1,
com o intuito de estimular os alunos a criar jogos didáticos como produto da ABP, os discentes foram apresentados às questões norteadoras e escolheram uma delas para responder. Dessa maneira, foram formados os grupos e todas as informações para a execução do projeto foram expostas para esses estudantes. Portanto, o objetivo de cada projeto foi responder a uma questão motriz com a criação de um jogo didático. Nessa etapa, também foi proposto que os grupos realizassem pesquisas que serviram como referência para a elaboração do conteúdo a ser abordado em cada um desses jogos. Foi solicitado também que cada grupo registrasse todo o desenvolvimento do projeto em um diário de bordo. E além de explicar sobre o que seria e como deveria ser feito esse diário de bordo, foram apresentados aos grupos 3 modelos produzidos por outros alunos em outros projetos. Na etapa 2, os grupos apresentaram o conteúdo pesquisado, bem como as referências bibliográficas utilizadas, e deveriam também apresentar algumas amostras dos textos que seriam utilizados e um documento contendo as regras do jogo. Na etapa 3, cada grupo deveria realizar uma breve apresentação para a própria sala sobre as ideias do jogo. Além disso, deveriam entregar um esboço do jogo e um documento com as regras. Durante a etapa 4, ocorreu o desenvolvimento da criação dos jogos. Uma prévia dos jogos, então, deveria ser apresentada para a própria turma na etapa 5. Dessa maneira, os alunos poderiam jogar os jogos criados pelos colegas e, em seguida, responderiam a um questionário anônimo, dando um feedback deste jogo. Os resultados dessas avaliações foram analisados e repassados para cada um dos grupos, propondo eventuais melhorias. Entre as etapas 2 e 5, foi realizado um acompanhamento de cada um dos projetos, com revisões que geraram feedback para os grupos. Isso porque o feedback é um fator importante dentro da ABP. Na etapa 6, os produtos deveriam estar prontos e foram entregues para aprovação. Com todos os jogos aprovados, passou-se para a etapa 7, que consistiu em uma apresentação pública, outro fator crucial para o melhor desempenho da ABP. Na etapa 8, a fim de analisar a percepção dos alunos sobre a aprendizagem baseada em projetos, os participantes responderam a um questionário sobre como foi trabalhar com a ABP. Esse questionário também contava com uma autoavaliação, para auxiliar no objetivo de investigar se as habilidades e competências e o conteúdo de aprendizado pretendidos foram alcançados. Na etapa 9, houve a aplicação de um questionário para levantamento da aprendizagem de conteúdo. Além disso, a cada aula houve o acompanhamento dos grupos e de seus integrantes. Os registros foram feitos em fichas de desempenho e, ao final, também foram analisados os diários de bordo entregues pelos discentes. Para encerrar o projeto, na etapa 10 foi prevista uma discussão com os alunos. A análise dos questionários, dos diários de bordo, das fichas de desempenho e a própria observação direta permitiram verificar que houve um aumento nas respostas corretas por parte dos estudantes e o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para o cidadão do século XXI. Corroborando com Prince, que afirma não haver dúvidas quanto à evolução no engajamento, nas atitudes e hábitos dos estudantes, permitindo uma aprendizagem mais significativa e o desenvolvimento de habilidades avançadas, como pensamento crítico e resolução de problemas. Assim, verifica-se que a ABP favorece o desenvolvimento de diversas competências e habilidades, tais como criatividade, liderança e relação interpessoal, e durante o processo ficou evidente o desenvolvimento de algumas competências, por exemplo, a comunicação, uma vez que os discentes a exercitaram das mais diversas maneiras, realizando as apresentações, conversando com o orientador, nas reuniões de grupo, escrevendo no diário de bordo, desenvolvendo o próprio material do jogo. Outras habilidades desenvolvidas através da SD que podem ser destacadas são a capacidade de se trabalhar bem em grupo e resolver problemas complexos, saber lidar com conflitos interpessoais, a cooperação e a tomada de decisões. Isso corrobora com as evidências encontradas por outros autores, como Arantes do Amaral e Aurélio Rez. Deste modo, pode-se concluir que a SSD embasada na ABP permitiu que os discentes praticassem o conteúdo aprendido em um contexto real, desenvolvessem habilidades de gestão de projetos, comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas, e também foi verificado que, apesar das dificuldades, esse tipo de projeto motiva os alunos a dedicarem o melhor de si. Portanto, o maior envolvimento dos alunos com a ABP em relação ao ensino tradicional proporcionou a elevação no rendimento, tanto em relação ao aprendizado do conteúdo, quanto no desenvolvimento de competências e habilidades. A sequência didática fundamentada na ABP permitiu, então, um maior engajamento dos discentes em comparação com o ensino tradicional, e isso possibilitou que os estudantes aprimorassem o conhecimento a respeito do conteúdo e
corroborou também para o desenvolvimento de habilidades e competências importantes. Assim como relatado por Prince, apesar de não ser a salvação para todos os problemas educacionais, a aprendizagem por meio de metodologias ativas apresenta resultados muito relevantes, assim como os verificados nessa pesquisa. Deste modo, os achados relatados se mostram bastante favoráveis à utilização da aprendizagem baseada em projetos para o ensino de biologia e para o desenvolvimento de competências socioemocionais que são tão importantes para o cidadão do século XXI. Além disso, espera-se que o presente projeto possibilite que mais pesquisas possam ser realizadas em diferentes contextos. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação e são algumas das presentes no artigo. Quero agradecer ao Centro Paula Souza, a toda a comissão do 7º Centec e a você que assistiu a essa apresentação.